Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. No caso, um exercício de cálculo 1 envolvendo o esboço do gráfico de uma função, que é o seguinte: faço o esboço do gráfico da função y igual a f de x, que é x² menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. Perceba que é uma função racional imprópria, numa função que se caracteriza pela razão entre duas funções polinomiais. O grau do numerador é grau 2, o grau do denominador é grau 1, então nós temos uma função imprópria, onde o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Para fazer o esboço desse gráfico, nós vamos determinar as suas intersecções com os eixos x e y, determinar suas assíntotas horizontais e verticais, determinar as suas assíntotas, e fazer o esboço desse gráfico, com essas informações. Bem, vamos começar observando o seguinte: perceba que esse gráfico ele tem um detalhe importante, que é o seu domínio, o domínio dessa função. O domínio dessa função f, o domínio de f, ele é um conjunto de valores de x, números reais, tais que o x menos 2 é diferente de zero. Perceba que nós temos um domínio na sua forma implícita. Nós temos uma condição para esse domínio. Nós temos uma função racional, numerador e denominador, e nós sabemos que divisão por zero não existe. Então, para essa função, o domínio é o x menos 2 diferente de zero. Se você resolver essa equação, você vai ter que o domínio dessa função, na verdade, ele é igual a um conjunto de valores de x reais, tais que o x é diferente de 2. Então, no x igual a 2, nós temos um ponto de descontinuidade dessa função. Então, nós temos uma função aí que é descontínua para x igual a 2. Se você substituir o x por 2, x² menos 5x mais 6, dividido por x menos 2, substitui o x por 2, você vai ter uma divisão por zero, e divisão por zero não existe. Como que nós vamos começar a resolver essa questão? Vamos começar buscando primeiro as intersecções desse gráfico com os eixos x e y. Perceba que as intersecções desse gráfico é uma linha no sistema de eixos. As intersecções são os pontos em que essa linha cruza com os eixos x e y. Então, primeiramente, a intersecção com o eixo y. Perceba que no eixo y, a intersecção dessa curva com o eixo y, da curva desse gráfico com o eixo y, ela ocorre quando x for igual a zero. Então você vai ter um ponto de coordenada x igual a zero. Então no eixo y eu vou fazer x, fazer aqui na nossa equação, x igual a zero. Se o x for zero, o que eu tenho? Eu tenho que o y ele é igual a zero ao quadrado menos 5 vezes zero mais 6 dividido por zero menos 2. Então, o nosso y ele vai ser igual a 6 dividido por menos 2. 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 é 0. 6 dividido por menos 2 é igual a menos 3. Então, eu tenho um ponto, um ponto aqui de intersecção da curva dessa função com o eixo y, que é o ponto, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P, que é o ponto x igual a 0, y igual a menos 3. Então, a primeira coisa que nós sabemos desse gráfico é que a curva dessa função, a curva do gráfico dessa função, ela passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a menos 3. É onde ela corta o eixo y. E é onde ela corta o eixo x?
onde que a curva dessa função vai interceptar o eixo x. Ela vai interceptar o eixo x no ponto em que y for igual a zero. Então basta fazer aqui y igual a zero. Então no caso y é o valor da função, então 0 é igual a x² menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. E lembra que tem um detalhe importante, né? No nosso caso aqui, a solução dessa equação tem que ser tal que o x é diferente de 2. Então a solução dessa equação tem que ser tal que o x é diferente de 2. Lembra que divisão por zero não existe, né? Então x não pode ser 2 aqui. Vamos multiplicar em cruz, né? Se nós multiplicarmos em cruz, né? X menos 2 é 0, é 0. Então cai numa equaçãozinha. X² menos 5x mais 6 igual a 0. Essa equaçãozinha é uma equação de segundo grau. Vou usar a formulazinha de Bhaskara, né? Então delta é o b², então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, então b² menos 4ac, o 25 menos 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 1 vezes 6 é 24, 25 menos 24, delta é igual a 1. Então os possíveis valores de x vão ser x1, que é igual a menos b, então menos 5, 5, mais a raiz de delta, a raiz de 1 é 1, dividido por 2a, que é 2. Então 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o x, 2, que vai ser menos b, então menos 5, 5, menos a raiz de delta, né, menos 1, dividido por 2. 5 menos 1 é 4, 4 dividido por 2, 2. Perceba que essa resposta aqui, ela não serve, né? O x é diferente de 2. Então nós vamos desconsiderar essa resposta. Essa resposta x igual a 2 não faz parte do domínio da função. X igual a 2 nós temos um ponto de descontinuidade. Então nós já sabemos que esse gráfico dessa função, ele passa pelo eixo x quando x for igual a 3. Então nós temos um outro ponto aí, nós podemos chamar esse ponto aqui, vamos chamar esse primeiro ponto de ponto P1. Nós vamos ter um outro ponto aqui que pode ser chamado de ponto P2, que é o x igual a 3 e y igual a 0. Então no ponto P1 nós temos onde esse gráfico intercepta o eixo y e no ponto P2 onde esse gráfico intercepta o eixo x. E as assíntotas? Assíntotas são linhas, né? Linhas que representam o movimento assintótico do gráfico, que aparecem, no caso das assíntotas verticais, aparecem nos chamados pontos de descontinuidade, que no nosso caso aqui é o x igual a 2. Por exemplo, para x igual a 2, o gráfico dessa função não existe. Então nós podemos ter uma assíntota vertical em x igual a 2. Ou seja, para verificar se nós temos uma assíntota vertical em x igual a 2, nós fazemos os limites quando x se aproxima de 2 pela direita ou pela esquerda, ou seja, os limites laterais, né? Os limites laterais desta função quando x tende a 2 pela direita ou pela esquerda. Se de algum dos lados nós tivermos mais ou menos infinito, nós vamos ter uma assíntota vertical. Senão, nós temos um outro tipo de gráfico. No nosso caso aqui, vamos verificar o que acontece no limite dessa função, né? Primeiramente, o limite desta função f de x, quando x tende a 2, que é o seu ponto de descontinuidade, onde a função existe pelo lado direito, e o limite desta função f de x,
quando x tende a 2 pelo seu lado esquerdo. Eu vou fazer esses dois limites. Se um deles der mais ou menos infinito, nós temos uma assíntota vertical. No primeiro caso, esse limite ele é igual. Ele é igual ao limite da função x² menos 5x mais 6, então x² menos 5x mais 6, dividido por x menos 2, quando x tende a 2 pelo lado direito, quando x é um número maior que 2. Perceba que nós já sabemos algumas coisas a respeito dessa função, né? Por exemplo, eu sei que para x igual a 2, nós temos uma descontinuidade. E olha o detalhe, se nós fizermos x igual a 2 aqui nessa expressão, né, lembra? Se o x for igual a 2, nós vamos ter uma expressão do tipo 2 ao quadrado, 4, 5 vezes 2, 10, menos 10, mais 6, dividido por 2 menos 2, que é 0. Então perceba que nós vamos ter uma expressão do tipo 4 mais 6, 10, 10 menos 10, 0, o numerador é 0, o denominador também é 0. Então nós temos uma expressão aqui do tipo 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então nós podemos resolver esse exercício, né, já que é uma indeterminação, nós podemos resolver esse limite usando as técnicas de resolução de limites quando são indeterminados. Por exemplo, aqui você pode aplicar L'Hopital, como o x tendendo a 2 pela direita, o valor limite também é 0 e 0, né? 0 dividido por 0, então você pode aplicar L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo e resolve a questão. Vamos fazer o primeiro limite assim, o derivar em cima, né? Aplicando regra L'Hopital, deriva o numerador, deriva o denominador, né? A derivada de x menos 2 é 1. Então aqui em cima nós já liquidamos a fatura com esse limite, né? Com essa aplicação de L'Hopital, nós já liquidamos a fatura com isso. E vamos fazer o seguinte, esse limite ele é igual. Esse limite ele é igual ao limite quando x tende a 2 pela direita, da derivada de x² menos 5x mais 6. Lembra que a derivada de x² é a derivada de função potência, você repete expoente, subtrai 1, então 2 vezes x, 2x, x elevado à primeira potência, derivada de menos 5x menos 5, dividido por derivada de 6 a 0, derivada de x menos 1, que é 1. Então esse limite é o limite de 2x menos 5. Lembra, 2x menos 5 dividido por 1 é o próprio 2x menos 5. Como x tende a 2 pela direita, se o x tende a 2, o valor do limite vai ser 2 vezes 2, 4, menos 5. 4 menos 5 é igual a menos 1. Então nós temos aí um valor limite para essa expressão. Perceba que nós não temos mais ou menos infinito. Então nós não temos uma assíntota vertical nesse ponto. Para esse limite, para quando x tende a 2 pela direita, o valor limite dessa expressão é menos 1. Vamos verificar se acontece o mesmo quando x tende a 2 pela esquerda, que vai ser o mesmo limite, né? Esse é o limite de x² menos 5x mais 6 dividido por x menos 2, só que agora o x tende a 2 pela esquerda, então nós temos um limite pelo lado esquerdo. O que nós vamos fazer aqui, né? Nós podemos aplicar a regra L'Hopital, como é um limite, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Deriva em cima, deriva embaixo e resolve. Só que vamos aplicar aí uma outra regra, nós conhecemos aí um detalhe. Lembra, nós sabemos que o numerador, que é o x², que é o x² menos 5x mais 6, vamos pegar aqui, olha. x² menos 5x mais 6, ele
tem por raízes 2 e 3. Então, x² menos 5x mais 6, ele é igual a x menos 2 vezes x menos 3. Aí, ao invés de resolver aplicando L'Hopital, nós vamos resolver esse limite aplicando fatoração. Nós vamos fatorar esse trinômio, né? Lembra x² menos 5x mais 6? A forma de fatoração desse trinômio é a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Como a é 1, 1 vezes x menos a primeira raiz, que é o x menos 2, vezes x menos a segunda raiz, que é o x menos 3. Eu posso reescrever esse limite assim. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 2 pela esquerda de x² menos 5x mais 6, que é o x menos 2 vezes x menos 3, dividido por x menos 2, que vai ser igual a... Bem, aí nós vamos simplificar a sentença, né? O x menos 2 eu vou cortar, simplifica aqui, ó. E nós temos um limite de x menos 3, quando o x tende a 2 pela esquerda. Substituir 2, né? 2 menos 3, que é igual a menos 1. O que acontece? Nós não temos uma assíntota vertical em x igual a 2. O que nós temos é uma descontinuidade. Ou seja, uma descontinuidade de uma forma diferente. Nós temos um buraco, né? Um vazio nesse ponto. Qual ponto? No ponto P, vai ser o nosso terceiro ponto. Nós temos o primeiro ponto, que é a intersecção com o eixo Y. Segundo ponto, que é a intersecção com o eixo X. Vamos ter um terceiro ponto aqui, né? Nós fomos verificar se nós tínhamos uma cinta vertical. Nós descobrimos que não. Nenhum dos limites deu mais ou menos infinito. Porém, nós descobrimos que esse gráfico tem uma descontinuidade, um buraco, um vazio nesse ponto. Que ponto é esse? O ponto P3, em que o x é igual a 2 e o y é igual a menos 1. Que nós temos aí uma bolinha vazia. Lembra que nesse gráfico nós temos uma descontinuidade. O x não pode ser 2. Nós temos uma bolinha vazia. Na altura do x igual a 2, y igual a menos 1. O que falta verificar? Falta verificar as assíntotas horizontais. Se nós temos assíntotas horizontais. E as assíntotas horizontais, elas são verificadas pelos limites. Né? Vamos verificar aqui as assíntotas horizontais. E elas são verificadas pelos limites. Limite da função f de x, quando x tende a mais infinito, e o limite da função f de x quando x tende a menos infinito. Então nós temos dois limites aí para verificar, né? Dois, o limite à direita quando x tende a mais infinito, então o comportamento da função quando x tende a mais infinito e o comportamento da função quando x tende a menos infinito, que vai ser o limite de x² menos 5x mais 6 dividido por x menos 2 quando x tende a mais infinito. Como que nós vamos resolver esse limite? Perceba que a resolução desse limite vale tanto para esse como para esse. Nós vamos pegar aqui o maior expoente que nós temos no denominador, né? No caso aqui é o x elevado à primeira potência, e vamos dividir toda a expressão por x. Pegar toda a expressão e dividir por x. Por que isso? Porque eu sei que se eu tenho um número, né, número dividido por infinito, que é uma regra de limites, se eu tenho um limite em que o numerador da expressão é uma constante e o denominador tende a mais ou menos infinito, constante dividido por mais ou menos infinito, o valor limite dessa expressão é zero. Então vou usar isso aqui, dividindo tudo por x. O que vai acontecer se eu fizer isso? Aqui vai ficar o limite quando x tende a mais infinito de... Bem, se eu dividir tudo por x, x² dividido por x é x.
menos 5x dividido por x é 5, mais 6 dividido por x. Então, eu dividi toda a expressão por x no numerador. Agora eu vou dividir toda a expressão por x no denominador. Então, x dividido por x é 1, menos 2 dividido por x, que vai ser igual a... E aí nós aplicamos, né, as regrinhas de limites. Lembra? O limite de uma razão é o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então nós temos dois limites. Limite de uma soma ou subtração é a soma ou subtração dos limites. Então nós temos 3 limites aqui e 2 aqui. Nós temos o limite de x, quando x tende a infinito, que é infinito. Nós temos o limite de 5, que é uma constante, quando x tende a infinito. E o limite de 6 sobre x, quando x tende a infinito. Limite de 6 sobre x, quando x tende a infinito, o valor limite é zero. Então essa expressão aqui, ela vai desaparecer. Exatamente como esta. 2 dividido por infinito é zero. E vai sobrar x menos 5. E o valor limite, quando x tende a mais infinito, positivo, menos uma constante, é mais infinito. Então esse limite é igual a mais infinito. Nós vamos resolver a mesma expressão aqui, né? Então esse limite ele é igual ao limite quando x tende a menos infinito de x² menos 5x mais 6 dividido por x menos 2, né, que vai ser igual a... Perceba que o desenvolvimento desse limite quando x tende a menos infinito é o mesmo desse. Então eu vou ter aqui menos infinito menos uma constante. Menos infinito menos uma constante é igual a menos, né, menos infinito. Então o que acontece com esse gráfico? Do lado direito do gráfico, nós pegarmos aqui o gráfico do lado direito, quando x, quanto maior o valor de x, quando x tende a mais infinito, quanto mais distante no eixo x está o valor de x, maior é o valor de y. Então o gráfico sobe do lado direito. Do lado esquerdo, né, quando x está do lado esquerdo, quanto menor o valor de x, quanto mais distante está o valor de x do lado esquerdo, menor é o valor de y. Então o gráfico ele desce. Então nós temos um gráfico que sobe do lado direito e desce do lado esquerdo. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essas informações todas, né, e montar o gráfico dessa função. Vamos montar o gráfico dessa função nesse espaço aqui. A primeira informação que nós temos é que o gráfico dessa função, ele corta o eixo y, ou seja, quando x igual a 0, no ponto x igual a 0 e y igual a menos 3. Então a primeira informação que nós temos é essa. No x igual a 0 e y igual a menos 3, o gráfico dessa função ele passa por esse ponto. Ele corta o eixo x, quando y igual a 0, né? Ele corta o eixo x no ponto 2, que é o x igual a 3 e y igual a 0. Então, no x igual a 3 e y igual a 0, nós temos aqui um gráfico, né? Um gráfico que passa por esse ponto. Nós temos uma outra informação, quando nós fomos verificar se o nosso gráfico tinha cintas verticais ou não, nós vimos que ele não tem as cintas verticais, mas ele tem um vazio, uma bolinha vazia no x igual a 2 e y igual a menos 1. Então aqui neste ponto, x igual a 2 e y igual a menos 1, então nesta posição aqui, nós temos uma bolinha vazia, né, um vazio no gráfico, nesta posição. Então o gráfico ele tem uma bolinha vazia aí. Quando nós fomos verificar se nós tínhamos as cintas horizontais, nós vimos que esse gráfico também não tem as cintas horizontais. Porque quando x tende a mais infinito, né, uma cinta horizontal acontece quando o valor limite de uma função, quando x tende a mais infinito, ou quando x tende a menos infinito, é uma constante. Aí essa constante é uma reta horizontal do qual o gráfico da função se aproxima. No nosso caso, o nosso limite ele deu mais infinito para a direita, menos infinito para a esquerda. Então nós não temos aí uma assíntota. Nós sabemos que quanto maior o valor de x,
maior é o valor de y. Então o nosso gráfico ele sobe do lado direito, né? Quando x tende a mais infinito, o valor, o limite da função também é mais infinito. E ele desce, né? Ele desce aqui do lado esquerdo. Quanto menor o valor de x, menor o valor de y. Quando x tende a menos infinito, o valor limite da função também é menos infinito. E com isso nós vamos tentar, né, fazer um esboço desse gráfico. Perceba que é uma curva que passa por esses pontos, né? Ela cresce para esse lado, decresce para esse. Aí esses pontos eles não estão alinhados, né? Perceba que esse ponto aqui, essa descontinuidade, ele mostra que não existe um alinhamento, né? Então ele passa por aqui, cresce para esse lado, né? E decresce aqui para este lado. Então nós temos uma curva muito parecida com esta, né? Lembra que é só um esboço, não é uma reta, é uma curva. Então nós temos uma curva aqui do lado direito. Quando x tende a mais infinito, os valores de y são cada vez maiores, então essa curva sobe para mais infinito também, representado por esse limite. E quando x tende a menos infinito, essa curva desce, representando aqui o menos infinito. Quanto mais distante da origem à esquerda, quanto menor o valor de x, menor o valor de y. E ela passa por esses pontos, né? Ponto P1, nosso ponto P1, x igual a 0, y igual a menos 3, que é o intercepto com o eixo y. O nosso ponto P2, x igual a 3, y igual a 0, que é o intercepto com o eixo x. E o nosso ponto P3, né, que é a nossa descontinuidade. Então lembra que o nosso ponto P3 representa a descontinuidade, a bolinha vazia desse gráfico. Então esse seria o esboço do gráfico dessa função. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue, ajude o canal a crescer. Obrigado.